Olá, meus caros, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade ao estudo da falência. Terminamos o bloco anterior iniciando o procedimento da falência. Vimos então a petição inicial, a citação e que o devedor empresário, no prazo de 10 dias, ele deve realizar um dos 3 atos possíveis: contestar, requerer a recuperação judicial ou, o último caso, fazer o depósito elisivo, então, para impedir a falência. Continuaremos, pessoal, daqui em diante. Bom, quarto ato, então, continuando a numeração iniciada na aula anterior, é a sentença, pessoal. É bem intuitivo os dois caminhos que a sentença pode seguir. Ou ela decreta a falência, ou ela julga improcedente o pedido de falência. Bom, decretando a falência, há atos posteriores que devem ser cumpridos, por isso o processo continua. Se julgar improcedente, pessoal, termina ali e o processo é extinto. A depender, então, da natureza dessa decisão, é o que vai refletir em qual recurso é cabível em cada caso. Na decretação de falência, a decisão é recorrida por agravo e no julgado improcedente, na improcedência do pedido, a decisão é recorrível por apelação. Bom, pessoal, a sentença que decreta a falência. Vamos analisar aqui esse tópico 4.1. O que tem que conter nessa sentença? Já falamos, a nomeação do administrador judicial, ele é nomeado na sentença que decreta a falência. O Ministério Público tem que ser intimado dessa sentença e ele tem legitimidade para recorrer. Também já vimos isso nos blocos anteriores. Há, com a sentença, uma ordem para que o devedor entregue a relação de credores. Pessoal, então o próprio devedor, no prazo de 5 dias, essa é a primeira relação de credores que é apresentada. O próprio devedor, ele entrega então em juízo a lista de credores que ele tem. Então foi decretada a falência dele, ele vai falar, bom, aqui estão as pessoas para quem eu devo, esses são os meus credores. Ali deve listar o nome dos credores, a qualificação, o valor de cada crédito e a natureza desse crédito de acordo com aquelas categorias estudadas no bloco anterior. Pessoal, além disso, há a fixação do termo legal. Então, a sentença que decreta a falência, ela fixa o termo legal. O que é isso, pessoal? O termo legal é uma expressão prevista em lei, a lei usa essas próprias palavras. Na doutrina, há quem chame esse período de período suspeito, e durante esse período, fixado então na sentença que decreta a falência, alguns atos poderão ser reconhecidos como ineficazes, eles não produzirão efeitos. E aí vamos fazer aqui um parênteses para falar sobre o termo legal, que é o próximo tópico. Pessoal, o que é o termo legal? É um período, esse período aqui suspeito, de no máximo 90 dias, contado retroativamente esse período do pedido de falência ou do primeiro protesto. Aqui nos moldes do artigo 99, inciso 2. Então, pessoal, é um período de 90 dias e ele é contado assim de trás para frente, assim, ele pega, perdão, pessoal, eu vou voltar. Esse período de 90 dias, pessoal, ele é contado retroativamente, é contado para trás, entre aspas. Então, leva-se em consideração o pedido de falência ou o primeiro protesto. E aí, para trás desse período, pode retroagir no máximo 90 dias para fixação do termo legal. Pessoal, alguns exemplos de atos que podem ser reconhecidos como ineficazes. Tá aqui, essas são as hipóteses, pessoal, do inciso 1, 2 e 3 do artigo 129. Quais são os casos? Pagamento antecipado, pagamento de forma diversa da contratada e uma concessão de garantia real. Pessoal, vejam como que soam estranhas essas 3 hipóteses. Vejam só, com menos de 90 dias para a decretação de falência, é evidente que o devedor já sabe da sua situação financeira, sabe a iminência da falência. Então, por que esses atos podem ser reconhecidos como ineficazes? Pessoal, esses atos podem ser uma forma de burlar o princípio do par conditio creditorum, segundo o qual aos credores tem que ser dado um tratamento igualitário, um tratamento isonômico. Pessoal, esses atos aqui, eles iam tratar de forma diferenciada alguns credores. Então vejam só, pagamento antecipado, a dívida não venceu ainda, sei que eu vou falir, então eu, para favorecer algum credor, com aquele restinho de dinheiro que eu tenho, eu vou e pago antecipadamente. Então vejam como que isso tem que ser
proibido pela lei. Esse pagamento antecipado dentro do termo legal não produzirá efeitos. Pessoal, pagamento de forma diversa da combinada. Esse pagamento também será eficaz se realizado dentro do termo legal. Imaginem só, pessoal, combinei de pagar ainda que a dívida já esteja vencida, então não tem a ver com pagamento antecipado. Combinei de pagar 100 mil em dinheiro. Eu estou sem dinheiro em caixa, mas tem um carro lá da empresa que eu vou dar em pagamento, então, para favorecer esse credor, já que se for decretada a falência e todos os credores terão que concorrer para receber os seus créditos, então, para favorecer um deles, eu pago de forma diferente da combinada, para favorecer esse credor. Então, entrega um carro ou bem que for um bem da empresa para pagamento desse credor. Pessoal, isso também pode ser reconhecido como ineficaz se realizado dentro do período suspeito, dentro do termo legal. E aqui a última hipótese trazida é uma concessão de garantia real. Vimos que a garantia real, pessoal, goza de uma preferência sobre os créditos quirografários. Então vamos imaginar um crédito quirografário que dificilmente seria recebido. Para favorecer algum credor também, eu concedo a ele uma garantia real, para que ele, quando for haver o recebimento desses valores, ele receba com preferência. Então, pessoal, é isso que o termo legal, isso que a lei tenta evitar, esses atos que favoreceriam alguns credores. Então, esse período de até 90 dias contados da decretação da falência, ou do pedido de falência, perdão, ou do primeiro protesto, conhecido como termo legal, esse período, pessoal, será, dentro desse período, os atos ali mencionados, se forem praticados, poderão ser reconhecidos como ineficazes, eles não produzirão efeito. Pessoal, vamos lá. Então, estamos falando da sentença desse momento. O que deve conter a sentença que decreta a falência? Vamos então para a etapa seguinte dentro desse procedimento. Pessoal, decretada a falência, primeira lista deve ser entregue pelo devedor. Vimos que a sentença manda que o devedor entregue a lista de credores. Bom, pessoal, o próximo ato é a publicação dessa lista. Então, essa publicação ocorrerá em edital com a relação dos credores. Que relação é essa, pessoal? É aquela listada, aquela relação feita pelo devedor. E aqui deve constar nome, valor do crédito e a sua natureza. Pessoal, aqui eu vou chamar a atenção de vocês, principalmente na revisão, a relação de credores, ela passa por 3 publicações. Então, para que vocês não confundam, vejam só, essa é a primeira, vou colocar aqui, ó, primeira publicação que a relação de credores vai passar. É a relação de credores realizada pelo próprio devedor. Bom, pessoal, depois então de publicado esse edital, publicada a lista de credores, qual que é o ato seguinte? Bom, tem que ter uma forma do credor, ou o credor que não foi lembrado nessa lista, ou que os dados ali contidos estão errados, uma forma ou dele ingressar nessa relação de credores, ou dele corrigir os dados ali realizados. Pessoal, esses atos são chamados, está aqui, item número 6, habilitação ou divergência. Bom, pessoal, então, dessa lista de credores, essa relação de credores realizada pelo próprio devedor, ela é publicada e aí vai caber habilitação ou divergência dos interessados, os credores que querem ingressar ou corrigir algum dado que ali está contido. Bom, pessoal, o que é a habilitação ou a divergência? Só para deixar bem claro, a habilitação é aquele credor que não consta na relação, então ele foi ignorado pelo devedor, ele não está ali incluído. Então, esse credor ele tem que fazer um pedido de habilitação. E a divergência? A divergência é o credor que foi lembrado, ele está na lista, mas algum dado está errado. Então, ele vai divergir, ele vai ali, de certa forma, questionar a relação publicada para que algum dado seja corrigido. Isso deve ser feito, pessoal, no prazo de 15 dias da publicação, dessa primeira publicação da relação de credores. Pessoal, e se esse prazo de 15 dias for superado? E aí, passou o prazo de 15 dias? Pessoal, ainda será possível a habilitação ou a divergência? Pessoal, vai sim ser possível. É o que a gente chama de
habilitação retardatária. Bom, pessoal, a divergência é um pouco difícil que supere o prazo, porque se ele está ali publicado, o credor muito provavelmente vai ter ciência. Mas e aquele credor que foi ignorado? Ele vai poder habilitar o seu crédito depois do prazo de 15 dias? Pessoal, é sim possível. Então, é o que faremos essa observação aqui na lousa de habilitação retardatária. É aquela ocorrida depois do prazo de 15 dias. Bom, o que é a habilitação retardatária? É a habilitação, como dito, ocorrida depois do prazo, ela ainda é possível. Quais as hipóteses? Quando que isso pode acontecer, pessoal? Ou ele ainda não era credor, vamos imaginar que é uma ação de conhecimento em curso. Então, o crédito ainda não está constituído, ele não está reconhecido como credor. Então, se ele ainda não era credor, não tem como ele se habilitar aqui dentro desse prazo. Então, se tornando credor, aquela ação que ele está discutindo, uma ação de conhecimento, discutindo ali, cobrando algo, ele vai se tornar credor, aí você vai poder habilitar de forma retardatária o seu crédito. Ou uma outra hipótese, ele não tinha ciência da falência, pode acontecer também. Pessoal, o que acontece com a habilitação retardatária? Pessoal, interessante, não perde a qualidade do crédito. Então, se cair em prova que o crédito vai perder a preferência, por exemplo, se ele não for habilitado dentro do prazo devido de 15 dias, tá errado, pessoal. O crédito não perde a qualidade. Então, ele continua tendo a preferência. Mas e o que acontece na prática, pessoal? Só por curiosidade, essa habilitação retardatária, se o credor demorar muito para aparecer, ele vai correr um sério risco de não receber nada. Por quê? Simplesmente por falta de bens. Então, se ele vier muito tarde no processo, esses bens já podem estar entregues para os credores que estavam habilitados. E aqui, pessoal, a forma de se habilitar de forma retardatária. Então, de maneira retardatária, como que é possível essa habilitação? Se ela ocorrer antes da homologação, que é um ato que será estudado por nós, é mais simples. Antes de homologado, simples petição ao juiz para habilitar o seu crédito. E se já tiver sido homologado? Pessoal, aqui é uma ação própria para que seja habilitado o crédito. Então vai precisar de uma ação para discutir. Como que essa ação é chamada? Só por curiosidade. Pessoal, é uma ação de habilitação retardatária cumulada com retificação do quadro de credores. Por quê? Se ele realmente for habilitado, for reconhecido esse direito, o quadro de credores deverá ser retificado, corrigido. Bom, pessoal, então, vimos aqui a publicação do edital, esse edital que consta a relação de credores realizada pelo devedor. Vimos, então, que é possível que essa lista aqui, publicada pela primeira vez, sofra habilitação ou divergência. Essas habilitações, esses pedidos de habilitação ou divergência são apresentados ao próprio administrador judicial. E aí, pessoal, depois de processadas, de analisadas as habilitações e divergências, vai vir aqui o quadro de credores, que será publicado pelo administrador judicial. Pessoal, vou colocar aqui na lateral, essa é a segunda publicação. Viram? A primeira publicação era da lista realizada pelo devedor. Essa segunda publicação é da lista elaborada pelo administrador judicial, depois de já processadas as habilitações e as divergências. Pessoal, o administrador judicial tem que publicar essa lista em 45 dias do fim do prazo do artigo 7º, parágrafo 1º, que é esse prazo aqui. Então, pessoal, 15 dias para habilitar e para divergir. Tá aqui, ó, 15 dias. Beleza? No fim desse prazo, depois de todas as habilitações e divergências feitas, o administrador judicial vai ter 45 dias para analisar e aí publicar o quadro de credores. Essa segunda publicação. E isso está previsto no parágrafo 2º do artigo 7º da Lei de Falência. Pessoal, vimos então que a primeira lista pode ser impugnada, pode ser questionada, melhor dizendo, pode ser questionada por habilitação ou divergência. E essa segunda lista aqui, essa segunda publicação, qual a forma de questionar o conteúdo dela? Pessoal, aqui o questionamento deve ser feito por impugnação. Então vejam que a forma é diferenciada. Enquanto aqui em cima se fala em habilitação e divergência, aqui a forma adequada é a impugnação, no prazo de 10 dias, pessoal, conforme o artigo 8º da Lei de Falência. Pessoal, então julgadas as impugnações, serão julgadas pelos juízes, o administrador judicial fará a consolidação do quadro de credores, previsto no artigo 18. Bom, pessoal, consolidado esse quadro de credores, esse quadro será homologado pelo juiz e publicado. Pessoal, vejam, essa é a terceira
publicação do quadro já homologado. Pessoal, e aí, como que é possível? Primeira pergunta, é possível questionar esse quadro já homologado e publicado? Resposta, sim. É possível, vai ser muito mais difícil, mas é possível. Qual é a forma de questionar, pessoal? Após a homologação. É aquilo que a gente mencionou, parecido com a habilitação retardatária após a homologação. Aqui, a alegação de vícios depois da homologação também se dará por ação própria. Então, pessoal, vamos fazer aqui um breve resumo desse quadro aqui, que é muito importante, as 3 publicações e a forma de questionar as listas. Vamos lá, primeira publicação da lista elaborada pelo devedor. Forma de impugnação, habilitação ou divergência. Segunda publicação é a realizada pelo administrador judicial, é uma lista elaborada pelo administrador judicial, depois de já analisadas as habilitações e as divergências, forma de questionar por impugnação. Pessoal, qual que é a terceira publicação? Depois de julgadas as impugnações, homologado o quadro de credores, ele será publicado. Essa é a terceira publicação. Forma de questionar o seu conteúdo, ação própria, que é a ação de retificação. Bom, pessoal, com o quadro aqui, com o slide feito e com essa análise aqui panorâmica, acho que ficou bem fácil e tranquilo de entender esse procedimento, as publicações e a forma de questionar. Vamos então passar para a próxima etapa, liquidação, pessoal. A liquidação aqui tem 2 etapas, a venda de bens e o pagamento aos credores. Bom, a venda, pessoal, aqui ó, passou a arrecadação, todos os bens foram ali levantados, encontrados pelo administrador judicial, chegou a etapa de vender os bens. Pessoal, qual que é a ideia principal aqui? O administrador judicial, o juiz que fiscaliza todos os atos, a ideia é levantar o máximo de dinheiro possível para que consiga pagar o máximo de dívidas possível. Pessoal, como que funciona? A lei traz uma ordem de preferência que deve ser seguida, que se não for seguida, há um prazo para ser impugnada. Essa venda que desrespeita a ordem sugerida pela lei. Bom, pessoal, como que funciona? Primeiramente, a ideia é vender todo o estabelecimento. Então é a forma de levantar o máximo de dinheiro possível. Vende o estabelecimento como todo. Se não for possível vender toda a empresa, todo o estabelecimento. Segunda hipótese é a venda das unidades produtivas, das filiais. Então uma empresa gigantesca que tem vários prédios. Se não conseguir vender o todo, vamos vender aquele prédio. Então aquela unidade produtiva, aquela fábrica, dentre tantas fábricas que a empresa tem. Então, venda das unidades produtivas. Terceiro caso, pessoal, venda de itens ou de objetos por bloco. Então, o que seria venda por bloco? Um conjunto de objetos. Em vez de vender isoladamente aquela máquina, aquele carro, vamos vender então a frota de carros. Ou vamos vender todos os maquinários destinados a tal produção. Ou vamos vender toda a mobília do prédio, para alguém que já tem um prédio e quer montar uma nova empresa, uma nova filial. Então vamos vender toda a mobília, todos os ares condicionados, computadores. Então a venda em bloco de bens. E se essa venda em bloco não for possível, aí sim, em último caso, a venda de item a item. Que como vocês podem imaginar, o valor vai ser muito menor vendendo os itens isoladamente. Por isso que é a última opção. Busca-se então, pessoal, vender o máximo possível e aí depois vai diminuindo essa ordem de preferência. Quanto maior o negócio jurídico, mais envolver bens, melhor para a falência, melhor para os credores. Vai ser levantado mais dinheiro. Então, pessoal, aqui dentro da liquidação tem essa etapa de venda dos bens e aí então, superada essa etapa, vendidos os bens, aí sim que finalmente ocorre o pagamento aos credores. Como que ocorre esse pagamento, pessoal? Em que ordem? Naquela ordem que a gente estudou. Então, dentro de cada classe deve ser respeitada a igualdade, superada a primeira classe. Aqueles créditos de natureza salarial, aqueles bem específicos do artigo 151. Esses são os primeiros a receber. Que se tiver dinheiro em caixa, eles já receberam faz tempo, lembrem-se disso. Só que se não conseguir dinheiro antes para pagar, agora que eles vão receber, que eles recebem assim que tiver dinheiro em caixa. Segunda etapa, pessoal, os pedidos de restituição. Quando se fala em bens, é muito mais fácil de já conseguir a restituição lá atrás. Mas e se essa restituição é de valores? Pode ser que até esse momento, agora posterior à venda
a venda de bens, não havia dinheiro em caixa, então não tinha como ser deferido o pedido de restituição, ou como ser efetivado a restituição. Bom, aqui então essa é a preferência. Nesse momento, havendo dinheiro, vai ser efetivada a restituição. Terceira classe, pessoal, os credores extraconcursais que já analisamos são os credores, de forma geral, da massa falida, aqueles créditos que surgiram depois da decretação de falência. E aí, por fim, os créditos concursais, naquela ordem bem específica que já analisamos. Bom, depois do pagamento dos credores, quem que vem depois? Pessoal, prestação de contas. Ao final, então, o administrador judicial que auxiliou todo o procedimento, ele deverá prestar contas ao juízo. Pessoal, como que funciona essa prestação de contas? Vai apresentar todos os cálculos, todos os dados, artigos 154 e 155, para que o juiz possa homologar, possa aprovar suas contas. Pessoal, aqui vale uma observação da remuneração do administrador judicial. Vimos que a sua remuneração, ela é um crédito extraconcursal, que é aquele que vem depois da decretação de falência. Então, vem depois da sentença de falência, a remuneração e a nomeação do administrador judicial. Bom, aqui nesse item anterior do pagamento aos credores, como o administrador judicial se inclui aqui, credores extraconcursais, nesse momento é importante a gente saber que não vai ser pago toda a remuneração do administrador judicial, mas somente 60%. Os outros 40% vão ficar depositados para que, depois de aprovadas contas, aí sim ele levanta o resto da sua remuneração, que é os outros 40%. Tudo bem, pessoal? Isso está no artigo 24, parágrafo 2º. E aí, aprovadas as contas, aí sim a gente vai ter o encerramento da falência, que ocorre por sentença. Artigo 156 da Lei de Falência, que é a Lei 11.101 de 2005. Pessoal, superado então o procedimento da falência, falaremos dos atos ineficazes. Eles estão previstos, pessoal, no artigo 129. Já vimos 3 deles, os incisos 1, 2 e 3. Esse artigo tem vários incisos. Os primeiros incisos que fala dos atos ineficazes, então atos objetivamente ineficazes, pessoal, são aqueles que não produzem efeito. Então aqueles dentro daquele período, se praticados aquele ato, eles não vão produzir efeitos. O critério é bem objetivo. Tem um período, o ato ocorreu ali dentro, o juiz vai poder reconhecer como ineficaz. Independe de má fé, não independe se o devedor teve intenção ou não de prejudicar um credor, de lesar a ordem preferencial, de lesar a igualdade entre os credores. Independe da intenção, pessoal. Ocorreu o ato dentro daquele período, ele vai poder ser declarado ineficaz. Ineficaz é sinônimo de não produção de efeitos. Bom, pessoal, quais são esses atos ineficazes? Os 3 primeiros incisos do artigo 129 são aqueles que tratam dos atos dentro do termo legal, que são pagamento antecipado, pagamento de forma diversa da contratada, da forma combinada e concessão de garantia real. Então essas 3 formas, se ocorridas dentro do termo legal, já estudado por nós, esses atos serão ineficazes. Bom, pessoal, além desses, o que mais a lei trata de ato ineficaz fora do termo legal? Vamos lá para a lousa? Bom, aqui no primeiro item eu trouxe os 3 atos praticados dentro do termo legal. Acabamos de falar sobre eles. E depois deles, pessoal, atos gratuitos. Atos gratuitos, uma doação, por exemplo, dentro de 2 anos antes da decretação de falência. Vejam que o prazo é muito maior. Lembrem-se que o termo legal, pessoal, é no máximo 90 dias. Só que aqui o que é interessante? Ele é contado do pedido de falência. Então, para trás do pedido de falência, pessoal, ou do primeiro protesto. Então, o prazo pode não ser tão diferente. Por quê, pessoal? Porque se o processo de falência demorar muito tempo e a decretação ocorrer, então, muito depois do pedido, esses prazos, então, podem ser até menores. Bom, pessoal, vamos lá ao que interessa. O que a lei prevê? Dentro do termo legal, esses 3 atos ineficazes. Fora do termo legal, pessoal, atos gratuitos, 2 anos antes da decretação de falência. Um exemplo é a doação.
Pessoal, uma renúncia também dentro do período de 2 anos será ineficaz. Pensa, uma renúncia à herança ou a renúncia a legado. Alguém deixou uma herança ou legado para o devedor empresário. E ele, então, querendo burlar os outros credores, ele renuncia a esse direito. Esse ato de renúncia será ineficaz se ocorrido 2 anos antes da decretação. Além disso, pessoal, o trespasse. Vocês lembram o que é o trespasse? O trespasse é um acordo de vontades, é a venda do estabelecimento comercial, fruto de acordo de vontades. Pessoal, aqui no trespasse, quando ele ocorrer sem o consentimento, isso a gente estudou, que para o trespasse é necessário, se não restar bens ao devedor, é necessário o consentimento ou o pagamento de todos os credores. Pessoal, e se ocorrer então esse trespasse sem o preenchimento dos requisitos? Ele será ineficaz. Então, trespasse sem o consentimento ou sem o pagamento de todos os credores, se não restar bem ao devedor, esse trespasse será ineficaz. Pessoal, último tópico aqui dos atos ineficazes: concessão de garantia real ou transferência de propriedade após a decretação de falência, salvo prenotação anterior. Então, ainda que fora do termo legal, qualquer concessão de garantia real ou transferência de propriedade que ocorra depois da falência, depois da decretação, esse ato será ineficaz, salvo se já houvesse prenotação anterior. Bom, pessoal, esse então foi o bloco, o terceiro bloco que tratamos da falência. Faremos uma rápida revisão desse bloco, pessoal. Bom, nele continuamos falando do procedimento da falência, iniciado no final do bloco anterior. Sentença. Ou a sentença decreta a falência ou ela julga improcedente o pedido de falência. Nesse caso, o processo continua, aqui ele é extinto. Então, decretada a falência, o processo continua, julgada improcedente, processo extinto. Recurso será agravo para a decretação de falência e apelação para a sentença que julga improcedente o pedido, para a decisão que julga improcedente o pedido. Nessa sentença que decreta a falência, pessoal, nomeia-se o administrador judicial, intima-se o Ministério Público, que tem legitimidade para recorrer da decisão, e a sentença ordena que o devedor entregue a relação de credores. E aí, como já analisamos o procedimento como um todo, vimos a importância dessa primeira relação de credores entregue pelo devedor. E por fim, fixa o termo legal. Acabamos de revisar, de falar sobre ele. Então, período suspeito, no máximo 90 dias, contado retroativamente esse período do pedido de falência ou do primeiro protesto. Pessoal, alguns atos que serão ineficazes. Vimos aqui os 3 primeiros incisos do artigo 129. Pagamento antecipado, pagamento de forma diversa da contratada e concessão de garantia real. Pessoal, então essa primeira lista entregue pelo devedor será publicada, essa relação de credores. Ali vai constar nome, valor e natureza do crédito. Pessoal, depois de publicada, abre-se o prazo para habilitação ou divergência. Habilitação para quem não foi incluído na primeira lista, para quem foi ignorado, e divergência foi incluído, mas há algum erro que precisa ser corrigido. Habilitação ou divergência deve ocorrer no prazo de 15 dias e devem ser apresentadas ao administrador judicial. Pessoal, passado esse prazo de 15 dias, ainda é possível se habilitar, chamada de habilitação retardatária. Não perde a qualidade do crédito, mas corre esse risco de não receber por ausência de bens. Pessoal, de que forma que acontece a habilitação retardatária? Bom, acabamos de analisar todo o procedimento e vimos a homologação. Se antes da homologação do quadro de credores, essa habilitação retardatária se dará por simples petição, se posterior, por ação própria. Pessoal, quadro de credores. Aqui a segunda publicação. Depois de já analisadas as habilitações e as divergências pelo administrador judicial, ele publicará então esse novo quadro de credores, é a segunda publicação, no prazo de 45 dias do fim desse prazo de 15 dias aqui em cima. Pessoal, de que forma se questiona esse quadro publicado aqui pela segunda vez? Questionado por impugnação, no prazo de 10 dias. Depois de julgadas as impugnações, o administrador judicial fará a consolidação e esse quadro será homologado e publicado pelo juiz. Então aqui temos a terceira publicação. Depois de homologado, a discussão então para alegação de vícios só se dá por ação própria, que é uma ação de retificação do quadro de credores.
Bom, superado o quadro de credores, falamos então da liquidação, que é a venda de bens, falamos da ordem de preferência para a venda de bens. A ideia é vender o máximo de bens por vez possível, se possível todo o estabelecimento de uma vez só. Depois da ordem, falamos do pagamento aos credores. Aqui é uma observação que tínhamos deixado passar. Diferentemente do trespasse, pessoal, no qual o adquirente do estabelecimento comercial por trespasse, que é fruto de acordo de vontade, ele será responsável por todas as dívidas daquele estabelecimento. Por trespasse, por acordo de vontades, eu realizo se eu quiser. Pessoal, aqui, dentro da venda dos bens, se o estabelecimento, uma unidade, uma filial for vendido como um todo, aqui o adquirente fica livre dos ônus, ele não vai responder pelas dívidas tributárias, as dívidas trabalhistas. Vejam, pessoal, se não fosse assim, quem compraria um estabelecimento que já está falido, ou que está num processo de falência, ou já está falido, já houve a decretação? Pessoal, ninguém. Então aqui o atrativo é justamente esse, a pessoa adquire livre dos ônus. Então vejam essa diferença do trespasse para esse ato aqui de adquirir dentro do processo de falência. Então, livre de qualquer ônus. Artigo 141, inciso 2. Aí sim, paga-se os credores na ordem que já estudamos. Depois de pagados os credores, pessoal, prestação de contas, artigo 154 e 155. Aqui o administrador tem que informar a juízo, demonstrar todas as contas que estarão submetidas à aprovação, sujeitas à aprovação. E aqui, depois de aprovado, é que o administrador judicial recebe o restante da sua remuneração, os outros 40%. Pessoal, aí a falência será extinta por sentença. Atos ineficazes, além daqueles 3 que ocorrem dentro do termo legal, temos também os atos gratuitos em 2 anos, a renúncia à herança ou legado também em 2 anos, o trespasse sem o consentimento ou sem o pagamento de todos os credores, no caso de não haver bens suficientes para solver o passivo do devedor. Então esse trespasse será ineficaz. E aqui, por fim, a concessão de garantia real, qualquer garantia real ou a transferência de propriedade depois de decretada a falência. Bom, pessoal, encerramos aqui o nosso terceiro bloco sobre a falência. Continuaremos ainda no bloco seguinte para finalizar esse assunto. Pessoal, até lá. Muito obrigado.